Bilhões de dólares. Esse é o valor acumulado que obras como a Mona Lisa e Noite Estrelada representam no mercado global de arte, compartilhando a mesma base física composta por tinta a óleo. Porque esse material específico consegue preservar a integridade visual de uma pintura durante séculos sem se degradar? À primeira vista, a tinta parece um fluido simples e homogêneo, mas na prática, ela é o resultado de uma engenharia química rigorosa que impede a oxidação prematura dos pigmentos. A estabilidade da cor depende da interação molecular exata entre os minerais e os aglutinantes orgânicos, garantindo que a obra resista à passagem do tempo. Cada bisnaga de tinta contém em seu interior um ecossistema complexo que envolve minerais raros, processos de calor extremo, moagem de alta precisão e meses de testes exaustivos em laboratório. O equipamento gradualmente reduz os blocos de minério a partículas microscópicas, enquanto sensores monitoram a temperatura para evitar a alteração dos matizes. Mas isso é apenas o começo. O processo está apenas ganhando velocidade, exigindo que cada gota de óleo seja medida com precisão volumétrica absoluta, pois qualquer erro altera a viscosidade do produto final. Pode-se notar como as lâminas dos moinhos de rolos giram sem parar, distribuindo o óleo em torno de cada partícula de pigmento para criar uma suspensão perfeita. O controle sobre o tamanho do grão é vital, visto que desvios milimétricos modificam a refração da luz, a durabilidade da camada pictórica e, consequentemente, o valor de mercado de uma peça artística completa. Tudo só se complica quando se considera que a química interna deve permanecer estável por gerações sob condições variáveis de umidade e luz. A investigação técnica retrocede ao ponto de origem absoluto das obras-primas para descrever os métodos de fabricação da tinta a óleo desde o estado bruto. Vê-se como a matéria-prima sólida é transformada em um fluido denso através de forças mecânicas intensas e refinamento químico. O material deixa o estágio de processamento inicial, passando para um estágio tranquilo de maturação e envase. O fluxo de produção conclui esta fase preparatória, abrindo caminho para a aplicação final sobre a tela. 750 mg de pigmento puro podem ser encontrados em cada grama de tinta contida em um tubo de óleo de alta qualidade. Por que essa concentração de pigmento é significativamente superior àquela encontrada em tintas acrílicas ou em outros meios artísticos convencionais? Aparentemente não é complexo misturar pó colorido e aglutinante, mas na prática, essa proporção extrema de 75% de material sólido é o que garante a profundidade cromática, a cobertura densa e a intensidade visual característica das grandes obras. Sem essa densidade, as cores perderiam sua capacidade de permanecerem vibrantes através dos séculos, mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a profundidade e o poder emocional de pinturas criadas há centenas de anos permanecem praticamente intactos sob a luz das galerias. O equipamento gradualmente revela que o óleo é o meio de pintura mais duradouro em toda a história da arte ocidental, resistindo à degradação química e física do tempo. Depois fica mais complexo. Algumas tonalidades específicas possuíam um valor de mercado que superava o peso do próprio ouro em épocas passadas. Tudo só se complica com a análise da origem desses materiais. 12.000 caracóis marinhos eram necessários para a produção de apenas alguns gramas do raro pigmento conhecido como púrpura de Tiro. Vê-se como a extração manual e o processamento de minerais brutos transformam a química em um esforço humano monumental de logística e coleta. O azul ultramarino, por exemplo, era obtido através da lápis lazuli, extraída em minas profundas nas montanhas do Afeganistão. À primeira vista, a tinta parece um simples recurso artístico, mas na prática, ela representa uma fusão técnica entre minerais raros, química avançada e valor histórico acumulado. O processo está apenas ganhando velocidade. O material se deita em camada uniforme sobre a tela, carregando consigo milênios de evolução técnica e esforço produtivo. As lâminas dos moinhos de rolo giram sem parar para dispersar os grãos de pigmento no óleo de linhaça, garantindo que cada partícula contribua para a longevidade da obra final.
A câmera desliza ao longo da superfície rugosa, onde a textura do óleo seco preserva a memória do gesto humano. O fluxo da história da arte segue adiante pela cadeia de produção e aplicação técnica desses materiais nobres. Centenas de anos é o tempo que a cor de uma obra de arte deve permanecer intacta para que a qualidade da tinta a óleo seja comprovada. Por que a preparação do pigmento é considerada a fundação absoluta de todo esse processo industrial? À primeira vista, a escolha da matéria-prima parece ser uma etapa puramente estética, mas na prática, a estabilidade química da tinta depende inteiramente da origem do material, seja ele proveniente de minerais naturais, compostos metálicos ou pigmentos sintéticos desenvolvidos em laboratórios de alta precisão. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a matéria-prima bruta apresenta partículas grandes e uma granulometria visivelmente irregular antes do processamento. O equipamento gradualmente realiza a pré-moagem para romper a estrutura molecular inicial, enquanto peneiras vibratórias removem partículas grosseiras e resíduos de poeira que não atendem aos critérios rigorosos de pureza. Depois, fica mais complexo. Vê-se como o pigmento é submetido a testes de resistência à luz e pureza química para garantir que a cor não sofra degradação com o tempo. O material é então levado a câmaras de secagem total para a remoção completa de qualquer molécula de umidade remanescente. Esse estágio é vital porque a ausência de água impede a formação de aglomerados indesejados ou reações químicas instáveis no momento da mistura com o aglutinante. Tudo só se complica. O óleo de linhaça atua como o principal agente de ligação, embora variações como os óleos de papoula, noz ou cártamo também sejam aplicadas em nichos específicos. Porque a linhaça continua sendo a escolha predominante nas linhas de produção em massa. Aparentemente não é complexo, mas na prática, suas propriedades de secagem estável e alta durabilidade criam uma película protetora superior a qualquer outra alternativa disponível. O processo está apenas ganhando velocidade. Engenheiros operam prensas de sementes de linho para a extração do óleo bruto inicial sob pressão controlada. O líquido dourado passa por sistemas de filtragem múltipla, onde resíduos mecânicos e impurezas microscópicas são retidos por membranas seletivas. A câmera desliza ao longo das tubulações, onde o óleo é refinado para reduzir a concentração de ácidos graxos livres, um detalhe técnico que limita o amarelamento futuro da tinta. Transição para o próximo nível. Aquecedores industriais elevam a temperatura do fluido de forma suave e constante para otimizar a consistência e a capacidade de polimerização durante a secagem. Vê-se como o óleo de linhaça atinge um estado de pureza e estabilidade absoluta após o tratamento térmico e químico. O material agora possui a viscosidade correta e a clareza necessária para a integração final com os pigmentos secos. O fluxo processado segue adiante pela cadeia de produção, 20 a 60 rotações por minuto. Essa é a velocidade deliberadamente reduzida dos misturadores industriais para evitar a entrada excessiva de ar na massa. A etapa de mistura começa com a pesagem de precisão absoluta de cada componente químico conforme a fórmula específica da cor. Primeiro, o óleo de linhaça e os aditivos líquidos são despejados no tanque de aço inoxidável para criar uma base úmida. Por que o pigmento em pó é adicionado lentamente sobre o óleo e não o contrário? Aparentemente, misturar tudo de uma vez agilizaria o processo produtivo. Mas na prática, essa sequência permite que o pó absorva o óleo de maneira uniforme, reduzindo a formação de grumos e minimizando a nuvem de poeira tóxica no ambiente. Mas isso é apenas o começo da transformação física da matéria-prima. À primeira vista, o resultado saindo do tanque parece ser uma tinta pronta, mas na prática é apenas uma pasta grossa e granulada, onde as partículas apenas começaram a ser revestidas. O ponto crítico é que cada tipo de pigmento exige uma saturação de óleo distinta. Partículas muito finas com grande área de superfície absorvem mais veículo líquido, enquanto pigmentos mais pesados e grosseiros requerem menos. Por essa razão, não existe uma fórmula universal de mistura para todas as cores na fábrica. Isso explica por que, embora sejam todas tintas a óleo,
Cada cor apresenta uma espessura, textura e sensação de trabalho diferentes sob a espátula. Pode-se notar como a pasta bruta se move lentamente dentro do tanque, arrastada pelas lâminas de baixa velocidade. Cada lote leva de 15 a 40 minutos apenas para criar essa pré-mistura rugosa e sem brilho. Se a cor inicial não estiver correta, pequenas quantidades de pigmento são adicionadas e repesadas com cuidado extremo. No entanto, quaisquer ajustes nesta fase são apenas preliminares, pois a cor final só se revela após a moagem. Trabalhadores equipados com máscaras de filtragem de poeira e luvas de borracha ou nitrila monitoram o processo visualmente. O pó de pigmento é extremamente fino e perigoso se inalado, e o contato direto com o óleo de linhaça pode causar irritação na pele após exposição prolongada. Depois fica mais complexo, pois a pasta bruta segue para a etapa decisiva de moagem. Vê-se como a massa é alimentada em um moinho de 3 rolos feitos de metal, cerâmica ou granito, que giram em direções opostas. As lacunas entre os cilindros são ajustadas para tolerâncias de apenas alguns microns de largura. Quando a pasta é puxada para a zona de alta pressão, a força mecânica cisalha completamente os aglomerados de pigmento restantes. Isso força cada partícula de cor a se dispersar profunda e uniformemente no óleo de linhaça. Na superfície dos rolos, a tinta se espalha em uma camada muito fina e lisa com um brilho leve, indicando que sua estrutura interna mudou de uma mistura áspera para um estado contínuo e estável. A cor começa a amadurecer neste ponto, tornando-se mais rica, clara e visualmente mais profunda do que na pasta original. A distância entre os rolos não é fixa, mas ajustada individualmente para cada pigmento. Materiais duros exigem pressão mais forte dos cilindros, enquanto pigmentos macios ou sensíveis ao calor necessitam de aberturas maiores para evitar danos à sua estrutura cromática. Por isso, a moagem sempre requer supervisão humana próxima por técnicos qualificados e não pode ser totalmente automatizada. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que a tinta retorna ao início do moinho. Normalmente, um lote de tinta deve passar pelo equipamento de 2 a 5 vezes para atingir a dispersão perfeita. Após cada passagem, os trabalhadores usam raspadores de metal para coletar a tinta das superfícies dos rolos em um recipiente. Eles verificam visualmente o brilho, a suavidade e a maneira como a massa puxa em fios para avaliar a qualidade instantaneamente. Se a tinta ainda estiver arenosa, turva ou irregular na cor, ela é enviada através dos rolos novamente até atender ao padrão exigido. Apenas quando a pasta atinge a estabilidade no recipiente de espera, o lote entra no controle de qualidade. Aparentemente não é complexo verificar a tinta, mas na prática, essa etapa determina se o lote será envasado ou devolvido para reajuste. O primeiro teste é a finura das partículas de pigmento. Usa-se um medidor de finura especializado ou uma placa de teste de vidro para espalhar uma camada fina e examinar se restam partículas grossas. Mesmo uma quantidade muito pequena de grãos maiores que o padrão pode exigir que todo o lote retorne ao processo de moagem para outra passagem. Em seguida, testa-se a viscosidade, que se refere a quão espessa ou fluida é a tinta. A viscosidade afeta diretamente como o material flui no pincel e cobre a superfície da tela. Se a tinta estiver muito espessa, adiciona-se uma quantidade muito pequena de óleo. Se estiver muito fluida, a fórmula é ajustada na direção oposta. A cor também é comparada ao padrão de referência da empresa sob condições de iluminação controlada. Isso garante que cada tubo que chega a um artista tenha a mesma tonalidade exata, independentemente do ano em que foi produzido. Além disso, a tinta é aplicada em uma superfície de teste para avaliar sua cobertura, brilho e comportamento de espalhamento. Nesta etapa, não termina o rigor do processo industrial. Enquanto a qualidade da tinta é finalizada, os tubos de alumínio são preparados em uma linha de produção separada. O alumínio é escolhido porque é leve, durável, resistente à corrosão e extremamente eficaz em impedir a entrada de ar. Isso é crítico, pois a tinta a óleo seca através da oxidação pelo contato com o oxigênio. Folhas finas de alumínio são formadas em corpos cilíndricos.
O fundo e o pescoço roscado são moldados para que uma tampa hermética possa ser fixada com segurança. A câmera desliza ao longo do interior dos tubos, onde um revestimento protetor fino é geralmente aplicado. Isso previne reações químicas entre o metal nu e o óleo de linhaça durante o armazenamento a longo prazo. Após a conformação, os tubos de alumínio são lavados, secos e testados quanto à estanqueidade. Mesmo um defeito minúsculo na costura inferior ou no pescoço roscado pode permitir que o ar vaze, fazendo com que a tinta seque e endureça antes mesmo de chegar ao usuário. Uma vez aprovados na inspeção, os tubos vazios são enviados para a área de envase. Transição para o próximo nível, onde o produto semi-acabado se torna comercial. O processo de enchimento deve ser realizado lentamente e sob controle estrito, devido à alta viscosidade da tinta. Os tubos de alumínio são fixados em suportes na esteira da máquina de envase. A tinta é bombeada usando um sistema de pistão ou uma bomba de baixa pressão, permitindo que flua de maneira constante para dentro do cilindro sem criar turbulência. Cada tubo é medido com precisão por peso para garantir o volume consistente. Devido à densidade do material, a velocidade de bombeamento não pode ser excessiva. Se o enchimento for feito de forma muito agressiva, o ar pode ficar preso dentro do tubo, levando a bolhas de ar quando a tinta for usada ou reduzindo sua estabilidade. Em linhas de produção semi-automáticas, a capacidade de envase varia tipicamente de 20 a 60 tubos por minuto. Já em sistemas totalmente automatizados, esse número pode aumentar para 100 a 200 tubos por minuto, dependendo do tamanho do recipiente e da espessura da pasta. Após serem preenchidos, os tubos de tinta ainda não são considerados acabados. Eles são transferidos para a estação de fechamento do fundo e crimpagem. Tudo só se complica para garantir a vedação perfeita a longo prazo. Nesta etapa, a base do tubo, que ainda está aberta, é alimentada em uma máquina de crimpagem especializada. O equipamento dobra a borda de alumínio em uma forma padronizada, geralmente fazendo 2 ou 3 dobras sobrepostas, formando um selo forte e uniforme. Antes da crimpagem final, algumas linhas de produção realizam uma operação leve para empurrar qualquer ar restante dentro do tubo em direção à abertura, garantindo que o interior contenha quase apenas tinta. Uma vez que o fundo é selado, a dobra deve ficar plana, uniforme e completamente livre de lacunas. Pode-se notar como o código do lote ou a data de produção é impresso diretamente no fundo dobrado do metal. Finalmente, a tampa é parafusada firmemente no pescoço do tubo, criando um produto acabado, que está pronto para a embalagem e distribuição. Primeiro, cada tubo recebe uma inspeção visual final para detectar defeitos mecânicos como crimpagens irregulares, corpos amassados ou quaisquer sinais de vazamento de tinta. Em seguida, os tubos são colocados em caixas individuais ou bandejas de embalagem. A embalagem é impressa com todas as informações essenciais, incluindo o nome da cor, código, número da série e detalhes de segurança. Em linhas automatizadas, as máquinas podem embalar de várias dezenas a várias centenas de unidades por minuto. As caixas menores são agrupadas em caixas de papelão maiores, rotuladas com informações do lote e preparadas para o transporte. O material segue então para a cadeia de distribuição, chegando aos ateliês e lojas de arte. 2 substâncias fundamentais, pigmento e óleo de linhaça, formam a base técnica para a criação de uma variante específica de material artístico, conhecida como bastões a óleo ou barras de óleo. Por que esses componentes tradicionais assumem uma forma física tão distinta da tinta convencional? À primeira vista, a substituição das bisnagas por bastões rígidos sugere uma mudança na química do material, mas na prática, os bastões a óleo preservam a essência exata da tinta a óleo clássica. A alteração ocorre estritamente na proporção dos ingredientes e na configuração física da mistura, que abandona a textura pastosa e maleável para alcançar uma consistência sólida e autoportante. Pode-se notar como a fórmula é calibrada para que a tinta se torne densa o suficiente para ser manuseada diretamente como um giz de desenho, eliminando a necessidade de recipientes compressíveis. Para que essa estabilidade mecânica seja atingida,
Uma quantidade precisa de cera natural, geralmente cera de abelha ou de origem vegetal, é integrada à composição, mas isso é apenas o começo. Essa cera atua como um agente estruturante que mantém o formato cilíndrico, permitindo simultaneamente que o material deslize com suavidade sobre a trama da tela sob a pressão da mão do artista. O processo de fabricação dos bastões a óleo segue, em sua fase inicial, os mesmos rigorosos protocolos de moagem da tinta a óleo tradicional em tubos. Depois, fica mais complexo. A divergência técnica surge especificamente no estágio de ajuste da fórmula, após a trituração fina dos pigmentos, momento em que a cera fundida é introduzida e misturada de forma exaustiva para gerar uma estrutura semissólida e homogênea. Vê-se como o equipamento gradualmente processa essa massa até que ela atinja a viscosidade ideal para o envase. Cilindros metálicos servem como moldes, onde a mistura quente é vertida para iniciar o resfriamento controlado. O equipamento resfria o material até que ele endureça, sendo posteriormente cortado em unidades individuais com dimensões padronizadas. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada bastão recebe um revestimento protetor, geralmente papel ou mangas plásticas, que preserva a umidade interna e evita a oxidação precoce da camada externa antes do uso. A aplicação direta sobre a superfície dispensa o uso de pincéis ou espátulas, aproximando a técnica da agilidade visual dos pastéis secos. No entanto, o metal das propriedades químicas permanece inalterado, garantindo que a sobreposição de camadas, a mistura de cores no suporte e a durabilidade cromática de longo prazo sejam plenamente mantidas. O material deixa os moldes e as linhas de embalagem, seguindo adiante pela cadeia de suprimentos técnicos para as artes plásticas. Uma substância fluida composta por pigmentos e óleo. Esta é a base que inicia uma trajetória de fabricação, exigindo precisão absoluta em cada uma de suas etapas técnicas. Por que a fabricação de uma simples bisnaga requer tamanha exatidão microscópica? À primeira vista, a combinação de pós-coloridos e aglutinantes parece uma tarefa rudimentar, mas na prática, qualquer desvio na pureza dos componentes ou no tempo de processamento compromete a longevidade da obra final. O equilíbrio químico e físico é estabelecido logo no início, com a seleção rigorosa e a preparação dos pigmentos, que devem atender a padrões internacionais de resistência à luz e granulação. Pode-se notar como o óleo de linhaça passa por um refino minucioso para eliminar impurezas orgânicas antes de encontrar a matéria-prima sólida. O processo está apenas ganhando velocidade. Em câmaras de mistura controladas, o equipamento gradualmente combina os elementos em velocidades baixas, garantindo que o óleo envolva cada partícula de pigmento sem a incorporação excessiva de bolhas de ar. Depois, fica mais complexo. A câmera desliza ao longo do estágio de moagem, onde a mistura é forçada a passar por rolos de aço ou cerâmica. Estes cilindros giram sem parar, mantendo um espaçamento de apenas alguns micrômetros entre si, para quebrar aglomerados e dispersar a cor de forma homogênea. Vê-se como a pasta de tinta se deita em uma camada uniforme e brilhante após cada passagem pelos rolos, atingindo uma textura de suavidade extrema. Mas isso é apenas o começo. Cada lote produzido é submetido a um controle de qualidade que utiliza espectrômetros e testes de viscosidade para garantir que a tonalidade permaneça idêntica às produções anteriores. Tudo só se complica com as fases finais de envase, onde sistemas automatizados realizam o preenchimento das bisnagas metálicas ou plásticas. O fechamento ocorre através do crimpagem, um processo de dobradura mecânica que veda o tubo hermeticamente, seguido pelo acondicionamento em embalagens protetoras. A jornada industrial termina quando o material deixa a linha de produção, passando para um estágio tranquilo de distribuição.